Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história do cinema para quem tem pressa. Esse que é o último lançamento dessa coleção de História para quem tem pressa, que é um lançamento da editora Valentina. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a editora Valentina por ter me enviado esse exemplar para que eu pudesse fazer aqui a resenha para vocês. Eu também já falei sobre todos os outros livros dessa coleção. Caso você ainda não tenha visto os vídeos que eu faço a resenha desses livros, eu vou deixar aqui no card a playlist com todos os vídeos. E agora o último recado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe a tua opinião lá nos comentários, isso é bem importante para mim. A História do Cinema para quem tem pressa, dos irmãos Lumière ao século XXI em 200 páginas. A história desse livro começa mais ou menos no início do século XX, então uma dica que eu dou é que você leia primeiro a história do século XX para quem tem pressa, e depois leia a história do cinema. Porque esse livro aqui vai te dar uma base melhor do que estava acontecendo no século XX, e depois, quando você estiver lendo sobre a história do cinema, vai saber o que influenciou o desenvolvimento do cinema todo. Todos aqueles acontecimentos vão estar mais frescos na memória, e eu acho que isso vai ser mais interessante, vai tornar a leitura desse livro mais rica e mais interessante. Como eu falei, esse livro vai partir ali do final do século XIX e início do século XX. E logo no começo ele já vai falar como foram se desenvolvendo os primeiros equipamentos para reproduzir imagens em movimento. Logo em seguida você vai descobrir quem foram os pioneiros no início da história do cinema. E uma coisa que eu achei bem interessante, eu pelo menos não sabia, é que o Thomas Edison teve um papel muito importante e foi bem relevante na história do cinema. Uma coisa que eu acho interessante adiantar aqui é que esse livro, boa parte dele vai falar sobre as grandes empresas. Essas empresas que a gente conhece hoje, que produzem filmes, ele vai passar boa parte do livro falando sobre elas, de como elas se desenvolveram, de como elas foram se tornando tudo o que elas são hoje em dia. Outra coisa que é interessante eu falar aqui é que esse livro ele não fala sobre filmes especificamente, ele vai citar muitos filmes e os filmes mais famosos e mais relevantes para a história do cinema, ele vai citar durante todo o livro, só que ele não vai se aprofundar em nenhum filme, nenhuma saga, nem nada, até pela questão do tamanho do livro, né? Mas ele cita, sim, os grandes filmes e os filmes que provavelmente você espera que sejam citados, ele vai citar durante todo o livro, mas mais para ajudar a contar a história do cinema do que para falar sobre o filme em si. Como eu falei no começo do vídeo, os acontecimentos do século XX foram muito importantes no desenvolvimento da história do cinema. Então, durante todo o livro, é demonstrado como esses acontecimentos acabaram influenciando a história do cinema. Ah, esse barulho é chuva, tá chovendo. Mais para o final do livro você vai acompanhar pequenos resumos dos principais movimentos cinematográficos, como o surrealismo, o expressionismo alemão e o impressionismo francês. Logo em seguida ele vai tentar explicar um pouco como foi o desenvolvimento do cinema em outros países, como o Brasil, a Nigéria, o Japão. Ele vai explicar um pouquinho como foi o desenvolvimento do cinema em todos esses outros países aí. Você vai conseguir entender como foi o desenvolvimento de Hollywood e como ele chegou a se tornar o que é hoje. E uma das partes que eu mais gostei foi o momento que fala da chegada da TV e como isso influenciou o cinema. Uma coisa que a gente vê hoje acontecendo em relação ao YouTube e à internet em relação à TV. Então, resumindo, eu indico com certeza esse livro. Ele não é tão didático quanto os outros, quanto a história do Brasil para quem tem pressa ou a história do mundo para quem tem pressa, mas é uma história bem interessante, é uma leitura fácil, rápida, e ele vai te fazer entender como se desenvolveu a sétima arte. E além de ter muitos filmes bons para te indicar, você vai perceber que tem muita coisa boa que você ainda não assistiu. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo e deixa a tua opinião lá nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal.